Muito bem, chega mais, você já viu que o assunto está interessante hoje, né? Você que anda aí reclamando, puxa, tô comendo demais, não consigo identificar por que eu tô comendo, fica aqui bem ligadinho, bem pertinho da gente, porque você vai poder identificar o tipo de fome que você sente nas determinadas fases do mês, do ano, da sua vida, para você poder escolher de maneira mais inteligente, de maneira mais consciente. Gostou, né? Então fica ligado porque o Vida e Saúde está demais hoje. Hoje a gente preparou uma frase de Charles Spurgeon para você, muito preciosa, simples de tudo, mas olha que verdadeira. Aprenda a dizer não, será mais útil para você do que ser capaz de ler em latim. Eu tenho dificuldade em dizer não, eu não sei se essa é a sua dificuldade também, mas essa é uma arte que precisa ser aprendida. Se for preciso, treine inclusive dizer não. Eu li certa vez num livro que você pode treinar com suas melhores amigas, que elas façam convites para você, que você aprenda, treine dizer não, porque a gente precisa escolher aquilo que a gente vai dar conta, para que a gente não se acabe dizendo sim para todo mundo e não para a gente o tempo inteiro. Então pensa nisso, aprenda a dizer não, vai ser muito útil para a sua vida, para a sua caminhada. E vem comigo, tá na hora da gente descobrir aqui quais são os tipos de fome. Fome não é só para matar aquela dorzinha de estômago. Que história é essa, doutora Shirley? Obrigada por participar aqui no Vida e Saúde mais uma vez. Obrigada por me chamarem novamente. Tudo bem, Pedro? Tudo bem também. Tudo bom. Por que fome? Por que tipos de fome? Por que a gente não consegue achar que a fome é só aquela vontade de comer, matar aquela necessidade fisiológica? Sim, geralmente quando você fala, eu tô com fome, você quer comer alguma coisa e tirar aquela sensação do seu estômago, né? Todo mundo pensa em fome dessa forma. Mas, às vezes, a gente se expõe a muitas coisas que não são interessantes para a nossa saúde. Então, a gente acaba comendo muito químico nas comidas industrializadas, a gente acaba na pressa e na correria da vida, comendo com ansiedade, comendo com pressa, comendo de forma onde a gente vai perdendo a sensação de entender o nosso corpo dando um sinal de fome e também tendo a saciedade. E a gente não sabe direito mais como é isso. Acaba comendo demais, acaba comendo com pressa. E aí existe uma forma didática da gente dividir as fomes em tipos diferentes, que vai mostrar também como a gente pode lidar com a fome nas ocasiões sociais da nossa vida, nos acontecimentos diários da nossa vida. E a gente entender, então, novamente, qual é esse sinal de estou com fome realmente, estou satisfeito, né? Então, por isso a gente divide aqui em alguns tipos. Pode falar rapidamente os tipos principais, doutora? Porque depois a gente vai aprofundar nesses tipos. Então, nós temos o fisiológico, que é aquela fome realmente que a gente precisa sentir. O estômago está vazio, né? De fato. E ronca, né? O estômago. Nós temos também a fome social, que tem a ver com a gente vai seguir a nossa norma de comer junto com amigos, famílias e tudo mais. A forma específica, que é alguma coisa que a gente quer comer naquele momento, aquilo... Que é aquela vontade de comer, eu quero comer aquilo. Aquilo ali. E a fome nutricional, que tem muito a ver com a dieta e a forma que a gente realmente vai escolher o que a gente vai comer. Interessante. E depois a gente vai falar um pouco da fome emocional, que é muito importante entender também. Tá, então vamos começar com o básico, vamos entender o que é a fome fisiológica e você presta atenção porque você precisa identificar o seu tipo de fome. Será que é fome mesmo ou será que você está confundindo com outra coisa? Então, primeiro é a fome fisiológica. Isso. O que isso significa? Bom, a fome fisiológica tem a ver com a fome que a gente realmente precisa sentir. É aquela falta de energia que o corpo tem e precisa de alimentos para repor essa energia. A gente preparou, inclusive, doutor, uma simulação que a gente pode assistir juntas agora, para a gente exemplificar melhor. Vamos ver. Tá certo. Pelo jeito, ele é o primeiro a almoçar ali, tá vazio, deu meio-dia. Né? Fez o prato dele. Tá saciando a fome. E você viu que ele fez um pratão bem completo ali, né? Sim, ele colocou de tudo que ele realmente... Tinha salada, tinha o especial do dia, Isso. Tá. E você viu que ele olhou, né? Tá na hora de eu comer, deu aquela horinha, né? Provavelmente, o que ele sentiu antes dele, né, checar que tá na hora? Um pouco de tontura,
o estômago já fazendo um barulhinho, né? Aquela fraqueza, assim, um pouco. E às vezes, quando a gente demora um pouquinho para atender a fome fisiológica, dá uma irritação. Já sentiu isso? Passou. Meu marido fala, você sem dormir, sem comer, fica igual um bebê. Exatamente, dá mesmo essa irritação, porque o corpo ele tá dando esse sinal, preciso de energia, né? Tá. Então essa é a fome que todo mundo deve sentir e obedecer. Esse Ela é é sadia, ela é um alarme, digamos, um sinal do nosso corpo. Para a gente realmente repor as energias através do alimento, e isso vai alimentar as nossas células também, fazendo com que o nosso corpo funcione de maneira adequada. Tá. É a fome que todo mundo deve sentir, Tá. né? Essa é a fome fisiológica. E a gente, para sentir essa fome, a gente precisa de horários específicos, a gente precisa de uma alimentação específica. Como que funciona? Na verdade, a gente tem uma rotina. Então, a gente sempre vai comer todos os dias no mesmo horário por conta dessa rotina. Então, o corpo se adapta a isso. Por isso que é importante a gente ter uma rotina para comer de forma adequada. Tá. E não ficar comendo muito entre as refeições, justamente para não dar essa confusão nessa sensação da fome que a gente precisa sentir, que é a fome fisiológica. Tá. Né? Você mencionou um outro tipo de fome aqui, doutora, que é a fome nutricional. Qual é a diferença? E a gente está falando aqui, olha, de algum, de repente, nutriente específico para o nosso corpo. Qual é a diferença da fome nutricional para a fisiológica? Olha, na fome nutricional, se você está fazendo uma alimentação onde você está deixando de colocar alguns nutrientes que são importantes para o seu corpo funcionar de forma adequada, ele vai te dar a sensação de fome pedindo este nutriente. Entendi. Né? Vamos ver a simulação para a gente ver se capta melhor, então, essa ideia que a doutora Shirley trouxe, ó. Horário de trabalho, garrafa tá vazia. Muitas vezes, este sinal... Tá cheia a garrafa. Tá cheio, ele está trabalhando e esqueceu de tomar. Ah, mas ele preferiu... É o que você acabou de dizer, doutora. Ele preferiu comer... Isso. O que acontece? Existe algum nutriente ou muitas vezes ele está desidratado. E aí o corpo começa a dar sinal de fome, mas na verdade é sede. E aí ele fala, mas eu tô com fome, então eu vou comer. Por isso ele pegou ali uma maçã para comer. Claro que tem uma quantidade de água na maçã que vai acalmar um pouco essa sensação. Mas a gente sabe que a gente precisa de água pura para realmente hidratar o corpo, os órgãos do nosso organismo para funcionar de maneira adequada. Inclusive, o nosso cérebro funciona melhor quando a gente está bem hidratado. Entendi. Então, você vê ali na simulação que a água está ali, mas ele não tomou. E aí começa aquela sensação de fome, mas na verdade é sede. Então, assim, a água pode ser um nutriente, vamos dizer assim, importante para o seu corpo funcionar. Então, o corpo vai mandar uma sensação de fome e você vai comer alguma coisa. Mas se você não se hidratar, essa sensação pode continuar, porque o corpo está pedindo água, na verdade, né? Nesse caso aqui, a gente está falando da fome nutricional, que vai diferir um pouquinho da fome específica depois, que é a vontade de comer uma coisa por exemplo, tô com vontade de comer uma torta de maçã. Significa que meu corpo está precisando dos nutrientes da maçã, por exemplo? Pode ocorrer de você sentir fome de uma coisa específica que tem o que você está precisando como nutriente. Olha, interessante. Né? Tá. Se, por exemplo, você não está comendo carboidrato, porque você entrou numa dieta low carb. Então, você está comendo muito mais proteína, muito mais fibra. E aí, o seu corpo precisa de energia que vem dos carboidratos. Vem da batata, vem do pão, do macarrão. E aí, você começa a sentir uma fome e você vai lá e come mais proteína, mais fibra e mais açúcar. Mas não sacia aquela fome. Que é refinado. Então, é aquela energia que passa rápido. E não sacia essa fome de um carboidrato que é integral, que vai te trazer uma energia boa. Olha, que interessante, então, doutora. O corpo pede isso através da fome. Tá. Só que para você saber isso, você precisa manter os seus exames em dia para ver se você está com uma deficiência de algum nutriente, de ferro, se você não está comendo, por exemplo, feijões ou coisas que vão te trazer ferro, você pode estar anêmico. Então, você precisa checar isso constantemente para que essa fome não te engane e você continue comendo de forma inadequada. Certo. Né? Doutora, o próximo tipo de fome que você mencionou aqui é a fome social, que é aquele tipo de refeição que a gente faz em família, em festas, em comemorações. Às vezes a gente nem tá com aquela fome toda, mas come para acompanhar ali. Vamos acompanhar a simulação. Ó, os amigos reunidos, estão fazendo um lanchinho. Tem bastante coisa gostosa ali em cima da mesa. Ah lá, ele primeiro disse não, depois ele aceitou. Talvez ele nem estivesse com tanta fome assim, mas tá ali, é gostoso, né?
Legal. Então, essa fome é a fome que gera culpa depois. Né? Porque Por que eu fui comer? Por que eu fui comer tanto? Geralmente você vai comer um pouco mais quando você vai num almoço de família. Então você tem ali vários pratos, todos eles são maravilhosos e você fica se sentindo à vontade de comer um pouquinho mais. Então você vai comer de tudo um pouco. Depois você fala, nossa, comi demais. Puxa, isso acontece também, doutora, com o lance da comida em self-service, onde você tem Sim, uma vasta variedade ali de alimentos e você quer comer de tudo. Porque comer com os olhos, né? Você primeiro olha aqui Ai. sente, estimulado a experimentar de tudo. Então você come um pouco mais. Mas o que acontece na fome social? Por que a gente divide assim para a pessoa entender como reagir em relação a isso? Quando você come um pouco a mais num evento social, é normal. E você não tem eventos sociais todos os dias. Mas o que acontece? As pessoas comem um pouco a mais, aí elas sentem culpa. Aí no dia seguinte, agora é só saladinha, é dieta líquida. Só que com isso ela vai expor o corpo dela a uma quebra. E isso não é interessante, porque você vai começar a colocar o seu corpo em situações que você vai perdendo essa coisa da saciedade, essa coisa de sentir a fome fisiológica, e isso é perigoso. Então, o segredo é não sentir culpa, porque você come dessa forma só de vez em quando. Tá. E aí, o seu corpo vai digerir aquilo que você comeu naquele dia um pouquinho a mais e você volta à sua rotina normal no próximo dia. Não precisa entrar numa dieta restrita, nada que vá colocar o seu corpo em perigo, né? Tá. Isso é importante saber. Muito interessante pensar sobre isso. Olha, quando você fala em, nossa, estou com uma fome de quê? Tenta identificar em qual dessas você está se enquadrando naquele momento. Porque é possível que a gente sinta um pouco de tudo ao longo da nossa semana aí. Sim, porque isso aqui é normal nos nossos hábitos alimentares. Mas se a gente consegue entender em que momento a gente está e respeitar o nosso corpo e não sentir culpa, porque os pensamentos, eles trazem um comportamento, né? Uma carga. É um resultado. Então, Tá. se você come com culpa, você já se sente mal e aí você começa a querer fazer uma dieta restrita. Aí, depois da dieta restrita, você já sente vontade de comer mais porque você não está comendo naquele período. E você vai bagunçar todo esse sinal de sensação de fome e saciedade do seu corpo, que é natural. Tá. E é o que você precisa sentir, né? Doutora, a gente tem ainda aqui para demonstrar a fome específica, aquela pessoa que você oferece um determinado... Vamos assistir a simulação que eu acho que dá para a gente entender melhor. Vai, vamos lá. Olha lá, as amigas estão ali tomando um... Chega um amigo, quer comer alguma coisa? Maçã, não quer? Um lanchinho? Não entende nada do que elas estão oferecendo. Ele não quis, olha, não quis nada do lanchinho, mas um chocolatinho ele aceitou rapidinho. De certo, ele já estava com Aí, vontade, gente, né? até, olha, todo mundo vai aceitar, né? O chocolate sempre é aquele que todo mundo está com vontade, né? Mas a fome específica, ela funciona da seguinte maneira. Ela também está ligada a algumas memórias, a algumas emoções que a gente tem. Então, de repente, do nada, você acorda com vontade de comer bolo de chocolate da sua avó, né? E aí você come um de laranja, mas não é isso. Aí você, mas eu queria um docinho. Aí você come um outro doce, mas não é isso, né? Por isso a gente precisa tomar cuidado. Você está com vontade de comer aquilo? Come aquilo, porque vai passar essa vontade. Agora você fica comendo outras coisas, mas eu vou comer esse aqui. Aliás, come muito mais, né? Muitas calorias a mais. Eu não vou comer o bolo porque o bolo tem muito açúcar, então eu vou comer uma bananinha. Você está com vontade de comer bolo, respeite a sua vontade. Coma um pedaço de bolo. E pronto, vai passar. Agora você fica tentando enganar essa fome específica, né? E como ela está ligada também às memórias e tudo mais, então mergulha nessa memória. Eu tô com saudade da minha avó? A minha avó, por alguma razão, está longe de mim ou já não vive mais? Então você come aquele pedaço de bolo, que você sabe a receita da sua avó, você faz, e aí você vai saciar também essa saudade e vai passar. Né? Mas tem que ser aquilo ali, você tem que comer aquilo. Né? Você vê que ele não queria nada, ele queria era chocolate. E resolveu. Estava precisando naquele momento. Exatamente. Doutora, fala o seguinte, você mencionou aqui algumas e também mencionou aqui na sua fala a fome emocional. A gente não preparou uma simulação para isso porque esse é um assunto um pouco mais amplo. Mas queria que você falasse um pouco para a gente sobre a fome emocional também. O que significa? Que história é essa? A fome emocional é justamente o que ela diz, né? Você acaba comendo por conta das emoções. Então você para de respeitar
a saciedade de fome e os sinais naturais do seu corpo e começa a comer em cima de sinais de ansiedade. Ai, eu tô ansiosa, vai lá e come. Ou então acontece alguma coisa, terminou com o namorado. Tô triste, eu preciso comer alguma coisa, vai lá e come. Então você começa a mudar o sinal que é natural de fome e saciedade do seu corpo por sinais de emoção. E isso não é muito interessante, porque a gente está sempre num looping de emoções. A nossa uma vida montanha-russa. assim, né? Então, se a gente for entender as emoções, a gente transforma as emoções em fome. Então, se a gente for viver uma vida assim, a gente vai perder o controle. E uma hora a gente vai precisar retomar isso. E esse é o perigo, porque aí você vai perder o sinal natural do seu corpo e você vai se confundir todo. E aí você vai começar a comer demais. Isso é um perigo, porque você pode desenvolver uma compulsão alimentar ou coisas que vão te trazer outros distúrbios de saúde mais graves, né? Entendi. Então, a fome emocional, quando você... O que você faz para reconhecer se você realmente está com fome emocional, né? Você precisa entender esta emoção. Por que eu realmente estou querendo comer isso? E aí você começa a pensar. Racionalizar por que eu quero comer isso. Eu terminei de comer, eu estou bem? Talvez você não vai ficar bem. Você depois vai se sentir culpada, vai gerar uma outra emoção, né? Então, como que resolve, então, esse problema? Como é que a gente faz para reconhecer e reverter isso? Porque eu tô pensando aqui, se for alguma coisa de emoção, por exemplo, a gente normalmente se torna também bem teimoso. No caso de vai curtir uma fossa, né? Eu tô triste, perdi meu cachorro, ou terminei com o namorado, eu não sei. A gente quer mais descarregar aquela emoção através da alimentação. E você manda para o espaço, exatamente, você manda para o espaço qualquer outro tipo de regra que você tenha adotado para a sua vida de saúde, inclusive, especialmente na questão da alimentação, em detrimento daquela circunstância que é passageira. Só que se a gente acostuma a fazer isso todos os dias, a gente está ferrado. A fome vira o sinal de tudo. Só bobeira a gente vai comer. Então, o importante é assim, você começar a reconhecer por que realmente você está comendo aquilo. Né? E você começar a tentar encontrar outras formas de resolver essas emoções que não seja a fome. Né? Aí você vai dissociar o seu pensamento, vai pensar em outra coisa e você vai ver que ela vai passar. Ela não vai... Dá um exemplo pra gente. Então, tô ansiosa, tô preocupada, meu filho vai fazer vestibular e ele tá nervoso e eu tô roendo as unhas por ele. Tô nervosa aqui, pensando, vai passar naquele emprego, não vai passar no emprego, tô aqui angustiada. Aí você fica com vontade e aí eu comer fico com vontade de atacar bomboniero, eu fico com vontade de fazer... Geralmente vai ser açúcar e gordura. Tá. Porque isso vai trazer um alívio pra você, vai te dar um... Né? Funciona como um ópio mesmo, doutora. Exatamente. Como se fosse assim um calmante. Mas isso por um tempo. Certo. Depois essa ansiedade vai voltar. Então você, na verdade, tem que resolver a sua ansiedade de outra forma e não gerar um problema de alimentação para você. O que você vai fazer? Você pode sair e fazer uma caminhada, você pode começar a monitorar a sua forma de comer. Por que eu tô com vontade de comer toda hora isso? Ou toda hora com fome? O que eu sentia antes de sentir essa fome? O que eu estava passando? Que problema que eu estava vivenciando? E você começa a monitorar essa fome e você começa a dissociar, a pensar em outra coisa. E você Quer dizer, não é bem fome, eu não preciso realmente comer. Sim, a gente chama de fome porque é aquela sensação de encher aqui. Não, mas aí eu vou argumentar comigo mesma, né? Peraí, não é bem fome, eu não preciso comer necessariamente. Exatamente. Então eu começo a fazer essa... Você vai conversar com seu filho, vai perguntar como é que ele tá, porque ele vai enfrentar o problema e você tá ansiosa por ele. Tô sofrendo por ele. É normal mãe ficar sofrendo pelo filho? É. Mas se ela não encontrar uma forma de resolver isso sem ser comendo, ela vai criar um outro problema para ela. Certo. Né? Então, a fome emocional tem isso. A gente precisa entender as emoções para que elas não virem fome de comer e alimentar essa emoção, ao invés de resolvê-la, né? Agora, você, para amarrar aqui, doutora, para fechar nosso assunto, você acabou mencionando aqui diferentes tipos de fome e a gente tende a achar que só a fome fisiológica, ela é válida. Mas as outras têm o seu lugar também. Como você bem disse aqui, como que a gente faz para, de repente, conviver bem, identificar primeiro, acho que é o primeiro passo, né? Sim. Esse tipo de fome é tal, é X, é Y. Compreendi o tipo de fome. Como é que a gente faz para viver bem, transitando entre essas situações? Bom,
Nas que a gente mencionou aqui, a gente tem que entender o seguinte: a fome que a gente precisa sentir, que é a fome saudável, é a fisiológica. Tá. Né? Se a gente começa a sentir uma fome que está além, a gente precisa entender se é uma fome emocional, se tem alguma emoção que está me atrapalhando com isso e perceber isso para nos policiar. Se não é isso, a gente precisa, como eu disse, fazer exames periódicos para ver se vai a gente descartando, não tá então. Exatamente. Não está com algum problema nutricional, porque pode ser que seja isso. Não esquecer de tomar água, porque pode ser que seja sede, né? E na fome social, é você entender que é só de vez em quando, então não tem problema, é não comer com culpa. Agora, na específica, eu corro o risco de usá-la sempre, mas sendo fome emocional. É, porque a gente dizendo tem que dar uma desculpa exatamente, pra a si mesmo, gente né? quer, né? A gente quer comer o que a gente gosta, então a gente precisa ser honesto. Exato, porque essa daqui, a fome específica, ela vai passar quando você comer aquilo. Sacia. Agora, a emocional, vai vir outra emoção, você vai querer outra coisa. Então, ela não é específica. de uma Legal, coisa. legal. Uma hora é sorvete, outra hora é chocolate, outra hora é hambúrguer. Agora, essa aqui não, é uma específica. E geralmente ela está ligada a alguma emoção. Então, alguma memória, desculpa. E aí você vai resolver isso comendo aquilo que você quer, entende? Então, na verdade, é se relacionar com a comida de forma agradável. E não com culpa ou com cobrança, Pesar. julgamento, entendeu? Você tem que se relacionar com a comida de forma agradável porque você depende da comida para estar vivo, para estar É uma bênção. bem, inclusive emocionalmente. Certo. A comida é uma bênção de Deus na nossa vida. Então a gente não pode colocar uma culpa sobre nós ou gerar um estresse desnecessário em relação ao que a gente vai comer, né? Esse é o segredo de se dar bem com todos os tipos de fome que a gente Puxa, mandou muito bem, doutora. Obrigada. Trouxe um assunto novo aqui, Que luz, ótimo. sobre essa questão. E eu espero que você também tenha aproveitado esses momentos. Se quiser rever, quiser mandar para aquele amigo do trabalho, aquela amiga que está sofrendo, você pode mandar, acessa lá o YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT. Agora é intervalo, na volta você vai saber o uso da maconha medicinal mesmo, será? E tem receita, tá? Bulha aqui no Vida e Saúde hoje. Não sai daí não, a gente já volta.